quero ficar preocupado com as pessoas que optaram pelas seitas. Eu me preocupo com aqueles que estão dentro da igreja e não conhecem a verdade. Tenha cuidado, meu irmão. Tenha cuidado. Aquilo que eu falava ontem. Padre, eu quero assistir a novela para conhecer os personagens da Bíblia. Pegue a palavra de Deus e vai estudar. Existe um livro chamado Catecismo da Igreja Católica. Estude, aprofunde sua fé. Tem outro livro chamado Coco. Leia e conheça mais da sua fé. Sabe por quê, minha gente? Quando Jesus disse que as portas do inferno não iriam prevalecer, ele não estava brincando. Porque a grande maioria dos exegetas protestantes afirmam o seguinte: a Igreja Católica foi de fato fundada por Jesus, mas no 3º século ela se corrompeu e deixou de ser a Igreja de Cristo. Pera lá. Se a igreja se corrompeu, Jesus não passa de um mentiroso. Porque em Mateus capítulo 28, olha o que aqui diz a palavra de Deus. O último versículo do Evangelho de São Mateus. Eu vou ler aqui na palavra. Mateus capítulo 28, versículo 20. Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Se a igreja se corrompeu, Jesus falhou na sua promessa. Porque ele disse que estaria com o seu povo todos os dias até o fim do mundo. Então a Igreja Católica sempre foi, sempre será de Cristo. E já tentaram destruí-la. Primeiro, os judeus quiseram destruir a igreja. Mataram os apóstolos. Apedrejaram Estevão. A igreja não morreu. Depois veio o Império Romano. Quiseram destruir a igreja. Foi a igreja que tomou conta do Império Romano e até hoje está lá. Imagine, meus irmãos, o Império de Nero. Existia na época o império mais poderoso que o Império Romano? Não. O Império Romano dominava. A igreja avançou e tomou conta do império. Depois vieram os bárbaros. Os bárbaros queriam destruir a igreja. Não conseguiram. Depois vieram os muçulmanos. Até hoje querem destruir a igreja. Quanto mais eles matam os cristãos, mais a igreja cresce. Mais a igreja cresce. Sangue de mártires, semente de novos cristãos. Se você corta a cabeça de um católico, aquele sangue derramado na terra está molhando a semente de novos cristãos que virão. Pois bem, os muçulmanos não conseguiram destruir a igreja. No século XVI, Martinho Lutero, com a Revolução Protestante, chamam de reforma, mas não é reforma. Por que não é reforma? Atenção, digamos que este lugar, né, foi construído, começa a se deteriorar. Então está precisando de uma reforma. O que é que nós vamos fazer? Vamos trocar, né, o teto, trocar as lâmpadas, reformar o chão, reformar aqui o palanque, né? Isso é reforma. Mas o protestantismo não reformou a igreja. Ele queria jogar a igreja por terra para construir outra em cima. Então não é reforma, é bagunça. Revolução protestante. Até hoje, querem destruir a igreja católica, não conseguem. Depois vieram os iluministas, não conseguiram. No México, a revolução dos cristãos, não conseguiu. Veio o comunismo de Karl Marx para destruir, não conseguiu. Veio o nazismo de Hitler, não conseguiu. Século XXI, olha a igreja de Deus presente aqui na Paraíba. As portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. Jamais. Agora, meus irmãos, saibam de uma coisa. Quem
tem papel e caneta, anota. Pelo amor do Imaculado Coração de Maria, você precisa conhecer o que eu vou dizer aqui agora. É apenas 3 números que você vai anotar. Coloque aí no seu papel um 6. Escreveu 6? Escreva agora do lado do 6 um 7. E agora um 5. Que número é esse? 675. Depois você pega o Catecismo da Igreja Católica e leia esse parágrafo. 675. O que é que vai dizer lá? Vou aqui só dizer algumas frases. Antes da volta de Jesus Cristo, a Igreja passará por uma terrível crise que abalará a fé de muitos crentes. Esta crise irá desvendar o mistério da iniquidade. O anticristo irá se manifestar. Será um tempo de apostasia. Atenção. Estou falando aqui olhando para a câmera. Não estou inventando nada, estou falando o que está no catecismo. Não é? É a própria igreja. Atenção, isso aqui não é profecia de Nossa Senhora, não é revelação, não é aparição, nada disso. É claro que nas suas aparições, Nossa Senhora sempre alerta, sempre fala da crise que virá. Mas é o catecismo da igreja. Quem não acredita em aparição, mostra o catecismo. Se ele duvidar do catecismo, já deixou de ser católico. Antes da volta de Jesus, a igreja passará por uma terrível crise que abalará a fé de muitos crentes. Por quê? Por que abalará a fé? Porque muitas mentiras virão do lugar de onde deveria vir a verdade. Muitos escândalos que abalarão a fé das pessoas. Coisas terríveis que nós veremos na igreja de Deus. E muita gente vai abandonar a barca de São Pedro. Não tenha medo não. Não tenha medo. O Evangelho diz: quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé sobre a terra? Jesus, vai dizer o catecismo, não vai vir buscar uma igreja gloriosa, cheia de gente, resplandecente. Não. Ele vai encontrar um pequeno resto de Israel. Um pequeno grupo. Perseguido, pisado, machucado, excluído. Pessoas que não se curvaram diante do anticristo para obedecer às suas leis. Pessoas corajosas que não se permitiram ser marcadas pelo sinal da besta. Pessoas de fé que serão capazes de dar a vida para não renunciar a Jesus na Eucaristia. Atenção. Padre, quando isso vai acontecer, não faço a mínima ideia. Pode ser daqui a 1 ano, pode ser daqui a 1000 anos. Não interessa. O tempo é de Deus. Não cabe ao padre ficar especulando o tempo. Disseram que o mundo ia se acabar em 2000. Eu vivenciei o fim do mundo. Não é? Vocês que estão aqui passaram pelo fim do mundo em 2000. Disseram que ia acabar em 2012. Passamos por mais um fim de mundo. É? Depois disseram que ia acabar em 2015. Disse, ai meu Deus do céu. Cada hora uma coisa. Ninguém sabe. Nem o filho. Somente o Pai sabe o dia e a hora.